Bom dia a todos, meu nome é Bruna Prando e em nome da ABB eu agradeço a sua participação. O sistema foi configurado para que todos, exceto o moderador e palestrante, estejam no mudo. Caso vocês tenham perguntas, dúvidas ou dificuldades de acesso, por favor, entre em contato com a gente pelo menu de perguntas e respostas no canto direito da tela do Webex. Hoje o nosso apresentador é o funcionário Antônio Carvalho. Ele tem 12 anos de ABB, é especialista em automação e digital lead para o segmento de Energy Industries, incluindo óleo e gás, química, petroquímica, geração de energia e tratamento de águas. O nosso evento tem previsão de durar 1 hora entre perguntas e respostas, e as perguntas serão respondidas ao final da apresentação. Bom evento a todos. Bom dia, Antônio. Bom dia, Bruna. Me ouve bem? Sim, qualquer erro no som eu te interrompo. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Satisfação recebê-los aqui para um assunto bem interessante. As empresas têm nos consultado bastante em termos de manutenção preditiva, como que a gente faz, como que as nossas etapas, né, que vamos seguir. Então, aqui eu não vou falar de produto, eu vou falar de talvez um processo de como se chegar a uma manutenção preditiva do que a ABB propõe para o mercado, tá? O que a ABB tem aí de experiência com o mercado em relação à manutenção preditiva, ok? Então, a ideia é traçar um caminho, né, para essa manutenção, onde você tenha uma maior qualidade, né, no nível de manutenção. Nós vamos ver que as etapas são muito bem definidas e crescentemente, né, a gente vai conseguindo resultados até chegar num ponto ideal que vai alcançar um processo mais eficaz em termos de manutenção. Okay? Os assuntos que a gente vai abordar aqui, então, por que agir agora, né? Então, a gente está no momento aí de pandemia, né? Então, esse é um momento ideal, porque um sistema desse tipo, ele faz falta agora, né? Principalmente se a gente tiver acesso remoto, né? Então, em termos de poder melhorar a confiabilidade e disponibilidade, então a gente consegue aí melhorias com sistemas desse tipo de implementado, né? A ABB divide em 6 etapas, né, para se conseguir uma manutenção preditiva total. A gente vai saber como. Entender como que fazer a criar valor com os dados contextualizados, ou seja, fazer análise de dados, como é que isso dá retorno, né? Quais são os pontos adicionais que podemos precisar? Então, às vezes, analisando um determinado ativo, você vai precisar de sensores adicionais, você vai precisar de medidas adicionais, né? Então, qualquer melhoria de desempenho, qualquer melhoria de confiabilidade precisa ser medido corretamente. Como que técnicas de modelagem podem alavancar sistemas, né, de condition monitoring ou sistemas baseados em condições, né, nas condições dos equipamentos. Um pouquinho de ciência de dados, então vou apresentar aqui um procedimento, talvez para muitos seja muito novidade, né? Dá aquela impressão que é um negócio muito obscuro, mas para quem é do ramo, quem está dentro de ciência de dados, torna-se sim uma tarefa complexa, mas não complicada, né? Então, vou fazer a técnica de modelagem e ciência de dados para modelando com a parte física, né? Usando a engenharia para isso, né? E ciência de dados e ciências da física também. E talvez o mais importante de tudo isso é desenvolver uma cultura de confiabilidade para sustentar toda a tecnologia. Então, utilizando ferramentas desse tipo,
também precisa ter uma mudança de cultura dentro de manutenção, né? E aí depois pular aí para perguntas e respostas, ok? Eu trouxe aqui um levantamento que foi feito de dezembro até março, então, da indústria química e da indústria do petróleo. Então, a gente pode perceber que com a pandemia, né, todos estão operando de uma maneira de redução de produção, né? Então, devido à baixa demanda, né? Então, principalmente na parte de petróleo, então estamos operando em tempo de sem precedente. A gente nunca viu isso na história, né? Pelo menos na história mais moderna, né? Da pandemia global, né? A produção caiu significativo em muitas indústrias, né? Incluindo químicos, petroquímicos e outras áreas também. O preço do petróleo caiu significativamente, né? Com a queda da demanda, né? E a expectativa que ela retorne ao normal, ao novo normal, vamos dizer assim, é muito distante. Por exemplo, participei de um webinar há 3 semanas ou 4 semanas atrás, um especialista em previsões aí, um canadense, ele está prevendo que para que o consumo consumo de petróleo que se gastava em dezembro do ano passado, depois que voltar ao normal, né, ao novo normal, ele acha que ainda vai levar uns 2 a 3 anos para atingir o mesmo volume, tá? Porque a pandemia também vai criar novos hábitos, né? Então, você pode ver as empresas, né, criando home office. Então, muitas das pessoas vão ficar em casa, né, mais tempo, vamos dizer assim, né, sem usar muito o transporte individual, por exemplo, né? Então, você pode perceber que as indústrias que prosperaram, tem só um pontinho aqui, um momentinho só, um pontinho aqui positivo, né? Que são aí exatamente as indústrias que estão produzindo aí desinfetantes, né? Para poder suprir a demanda nessa parte de pandemia, né? Outra indústrias que eu trabalho um pouco mais próximo, né, que é o setor de energia, que engloba aí offshore e onshore, elas precisam se adaptar para colocar a quarentena as equipes e locais, casos onde surgem, né, casos de coronavírus, então elas precisam se adaptar, né? E os relatórios que as pessoas, né, que trabalham também em escritório, trabalham em casa, né, fazendo home office, as equipes de manutenção, elas têm horas reduzidas, muito reduzidas, para fazer o trabalho que elas teriam que fazer corretamente, né? Então, o planejamento e a preparação de atividades de manutenção, recuperação, torna-se mais difícil, né? Então, sem acesso aos documentos, a registros, a informações sobre equipamentos, a não ser que estejam eletronicamente disponíveis, torna-se necessária a presença física constante, né, dessa pessoa lá, né? O acesso a muitas das empresas restringem o acesso por exemplo, de fornecedores, de prestadores de serviços, seja remotamente, né? Então a gente consegue fazer isso. Então existe um desafio, né, para ajustar os gastos, para proteger os seus negócios, reduzir os custos operacionais e garantir a integridade dos ativos e a segurança das contas, né? Então, existe um cenário onde a manutenção preditiva ela se encaixa muito bem, né? Empresas que se adiantaram nessa tecnologia, elas possuem uma certa vantagem em relação a isso, né? Então, no domínio da confiabilidade dos ativos, as razões para a mudança também existem com gastos da manutenção. Então, esse tipo de ferramenta também nos dá economia de verbas operacionais, de custos operacionais, né? Tenho conversado regularmente com pessoas de várias empresas, procurando saber o que elas fazem, por exemplo, como é que elas fazem redução de custos, né?
com manutenção, como é que ela lida com problemas de disponibilidade, falha de equipamentos. Então, as empresas têm enfrentado grandes dificuldades, né, como falta de experiência das pessoas aí, ou seja, falta de treinamento, né, várias lacunas de habilidades, equipamentos antigos e plantas operando além da vida útil projetada para seus ativos. E existe uma crescente necessidade de estar com sistemas para informar e dar conhecimento às suas equipes, né? Ou seja, existe falta de informação para o pessoal de manutenção, né? E sendo a manutenção um dos maiores áreas de custos diretos previstos e custos imprevistos, né? Repentinos, né? Dentro das empresas, né? E, então, você pode ver, por exemplo, aqui, numa pesquisa também, da ARC, empresas gastam até 30% do seu capital de operação em manutenções não planejadas, né? E 40% dessas manutenção não programada e programada cobrem 20% dos seus ativos. Olha que interessante, né? Ou seja, tem muita coisa descoberta ainda aí, né? Fora dos seus controles, né? E a mesma ARC afirma que de 3 a 5% da sua produção é perdida por falta de paradas não planejadas. Então, para diversos setores de produção, há uma perda significativa de produção em relação a paradas não planejadas. Bom, quando a gente fala assim em ferramentas, né, de predição, a gente está falando aí tecnologia, né? Então, talvez, aí nós perguntamos, a tecnologia é a única resposta? A gente vai saber que não é a única resposta, né? Então, do automobilismo de alto desempenho, a corrida de Fórmula 1, a corrida de Fórmula E, promovida aí pela ABB, a ABB aprendeu com a experiência e a maturidade desse esporte, onde todos, ao longo desses anos, houve muitas mudanças radicais no desempenho dos carros. E nesse processo foram utilizados, primeiro, a tecnologia, né, claro, evidente, né? Então eles precisaram conhecer as condições do desempenho dos carros e suas partes. Então eles incorporaram diagnósticos e também alguns setores adicionais para ser alguns sensores, desculpe, sensores adicionais para serem colocados, medidos, né? Então tem aquele mote, né? Para se ter melhoria, precisa medir. Então, para se ter qualquer tipo de melhoria, precisa medir, fazer medições. Então, eles adicionaram centenas ou estiveram centenas de sensores, né? E talvez pensando em peso e aerodinâmica, colocaram mais algumas dezenas de sensores, né? Mas também, ao mesmo tempo, né, eles, em vez disso, eles examinaram o que é o essencial da operação, o que é crítico para o desempenho e como eles usariam esses dados, né? Então, fazendo uma similaridade para a tua planta, o que é crítico na tua planta? Talvez um motorzinho pequenininho que está lá descoberto, não está sendo medido, ele seja crucial, né? Então, vamos dar mais atenção para esse tipo de ativo, né? A outra coisa outro recurso que foi utilizado, né, para melhorar aí a tecnologia do automobilismo, melhorar o processo do automobilismo é fazer o processo, né? O suporte remoto às decisões das corridas pode ser feito em qualquer lugar do mundo, né? Desde o apoio da pista, né, que você tem na pista, passando pelas equipes e sendo também, né, um processo bastante enxuto, né, maneiras inovadoras de usar os dados e fazer a melhoria em tempo real, ou seja, agregaram as condições de medições, as equipes e fizeram um processo que também onde se pode colocar suporte remotos, né? Então, utilizando aí
recursos, não só pessoas das equipas, mas, por exemplo, como fabricante, ok? E a última, com certeza, as pessoas, né? Então, o centro de suporte remoto e na pista, as pessoas são escolhidas a dedo, né? Então, colocadas lá, cada um com o seu conhecimento, né? E para se ter uma ideia hoje, quem faz a estratégia da corrida, na verdade, não são mecânicos, não são engenheiros, são cientistas de dados. Então, toda a estratégia hoje de uma corrida de Fórmula E ou corrida de Fórmula 1 é feita por cientistas de dados, né? Logicamente que eles dão suporte engenheiros e tomadores de decisões, ok? Então, a gente pode concluir que somente a tecnologia não é a resposta para a manutenção preditiva, tá? Então, pode ser como é que a gente pode fazer a similaridade, né, dos resultados de melhoria de performance vindas da Fórmula 1 e da Fórmula E? Então, a ABB propõe estabelecer uma estrutura de 6 etapas para ter uma jornada de implementação da manutenção preditiva, né? O primeiro passo da jornada é entender onde a gente está hoje, né? Quais são os processos, o que a gente mede, quais são os nossos dados, né? O que nós temos de dados históricos, né? Então, olhar para o que nós temos hoje e concluir se a gente consegue tirar tirar mais dados, combinando os outros para tomar uma certa decisão, tá? O segundo passo depois que a gente tem uma visibilidade, né, fechar as lacunas. Então, a gente pode ter um ativo lá, por exemplo, eu preciso fazer uma monitoração mais constante de vibração de um determinado compressor, de determinada bomba, de determinado motor, para que uma lacuna seja preenchida, né? Então, aí talvez colocar um pouco mais de sensores, né? Ou para ter dados mais adicionais, para ter uma compreensão um pouco mais profunda daquele ativo, que é correto? Numa terceira fase, reunir esses dados e apresentar uma condição em tempo real, ou seja, juntar esses dados, colocar numa condição de tempo real e apresentar tudo isso num dashboard, mesmo que seja de sistemas diferentes, tá? Posso ter lá sistemas diferentes monitorando vários ativos, mas que de certa forma eu coloque num dashboard e faça comparações com isso, né? Para que os usuários possam economizar tempo de ação, disponibilizando esses de integridade do equipamento e informações operacionais em um único local, né? Então, a gente precisa ter uma ferramenta para que se tenha isso, né? Num quarto passo, né, escolher um tipo para a gente avançar um pouco mais na manutenção preditiva, né? Escolher um certo tipo de análise, né? É, a manutenção preditiva com abordagem pura da ciência de dados talvez não seja totalmente conclusiva, né? Então, ela precisa de uma análise um pouco mais profunda, né? Então, usando aí uma abordagem combinada de machine learning e estatística, né? Baseada no modelo mais eficaz, né? A escolha desse modelo ele é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Num passo 5, é fazer ajustes, né? Então, o sistema ele vai precisar de ajustes. O modelo, que talvez no início ele não seja tão eficaz, você precisa fazer o ajuste desses modelos que você criou aí no Step 3 e no Step 4, ok? E depois, talvez, a etapa mais difícil, 5 anteriores, seria estabelecer uma cultura de confiabilidade. Ou seja, mudar hoje a cultura da empresa de como ela faz a manutenção. Tá? Então, a gente vai saber aí, um pouquinho para frente, que a gente pode fazer isso, como a ABB pode ajudar a fazer isso. Tá?
Como a gente está falando de dados, né? Então, quem trabalha com manutenção conhece esse tipo de curva, né? Esse tipo de curva é chamado curva da banheira, né? Onde aparecem aí as indicações de falhas, né? A causa de falhas. E, por exemplo, aqui é o início da vida útil daquele ativo e aqui o final da vida útil. Então, aqui na curva A, por exemplo, ele apresenta grande número de falhas, depois com o tempo ele cai, fica muito constante, e depois que ele está envelhecendo, ele também, com o passar do tempo, não com envelhecendo, mas com o passar do tempo, ele começa a ter mais falhas também, tá? Então, uma maneira de planejar a manutenção preventiva pode ser, hoje, desculpe, muitas das empresas têm uma maneira de planejar manutenção de forma preventiva baseada no tempo, né? Ou seja, por exemplo, trocar um determinado componente uma vez por ano, fazer uma lubrificação a cada X horas, mantendo essa rotina, tá? Mas para que isso faça sentido, devemos assumir que o aparecimento de falha está correlacionada com a idade do equipamento, de maneira não aleatória, correto? Então, ela resume uma série de estudos que analisam quais curvas de falha em vários equipamentos foram distribuídas ao longo do tempo. E descobriram que, de fato, que muitas das falhas, a grande maioria, não são relacionadas com o tempo, né? Olha que muito interessante. Por exemplo, a maioria das falhas que ocorre no início e no tempo de vida útil do equipamento, conforme ilustrado na curva tradicional da curva da banheira, né? Pode ser visto na letra A, na letra A. Então, como eu já comentei. E se a ocorrência de falhas não estiver relacionada com o tempo, veremos algo como aparece nas curvas D, E e F, como tem marcado aqui. Então, a grande porcentagem de falhas está relacionada não com o tempo, mas com as condições que aquele ativo ele é submetido, né? Então, com essa tabela, a gente conclui que a grande maioria das falhas dos ativos ocorre não pelo tempo, mas pelas condições de trabalho que são submetidas. E aí a monitoração das condições torna-se essencial para melhorarmos a estratégia de manutenção, né? Logicamente, há exceções e devem ser tratadas individualmente, com certeza, tá? Isso não é uma regra geral e existe sim ativos que se desgastam com o tempo, mas que com a monitoramento das condições, a gente também consegue captar esses desgastes, tá? Então, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai fazer? Se a gente não tem uma baseada no tempo, como é que a gente pode fazer isso, né? Então, a gente vai trabalhar com a curva de falha, né? Acho que não sei se todo mundo conhece a curva de falha. A falha, ela não acontece de um dia para o outro, de um segundo para o outro, né? A falha, ela é sintomática. O que acontece de um segundo para o outro é uma quebra, né? Eu estou com o equipamento funcionando, um segundo depois ele está quebrado ali. Aconteceu uma certa ruptura. Agora, a falha, ela apresenta sintomas, tá? Então, eu posso ter aqui a fase não sintomática, onde o equipamento, ele está trabalhando nas condições normais e ele não apresenta nenhum sintoma, né? Mas, a partir de um certo momento, ele pode estar relacionado com uma certa falha, um certo sintoma, uma temperatura diferente, uma vibração diferente, uma tendência de vibração crescente. Então, e isso, o ser humano, né, ele não consegue fazer a detecção se ele não tiver ferramentas adequadas para esse tipo de abordagem, né? Então a gente precisa trabalhar na curva do equipamento ou do subsistema, né? Então a gente pode também criar
não só monitoração de manutenção preditiva de ativos, mas também de um conjunto de ativos, tá? Um subsistema, por exemplo. Tá? Então, o ideal é que a gente trabalhe aqui nessa região, né? Monitorando o que acontece com as grandezas mecânicas, grandezas elétricas daquele equipamento que está sendo monitorado. Tá? Antes que chegue aqui embaixo, né? E chegue e aconteça a falha, ok? Então, como a gente, por exemplo, no sistema de controle, já existem muitas medições de dados disponíveis, né? Então, como a gente pode ver aqui no motor do modo tradicional, então a gente tem, por exemplo, o valor de corrente, o valor de tensão, o valor de potência desse motor, né? Mas eu posso ter mais índices, né? Eles podem, eu posso ter um sistema de contextualização de dados que a gente pode, por exemplo, disponibilizar o motor usando ferramentas de software como o WB, o Edge Inside, o Asset Vista, onde a gente pode, por exemplo, monitorar diversos elementos desse motor, como corrente, tensão, temperatura, vibrações, e fazer aí, montar uma árvore de falha disso e apresentar um certo diagnóstico, né? Um certo previsão de falha desse motor, né? Aí sim, a gente precisa de um software, né? Chamado Asset Performance Management, né? O APM. Então, através de montagem de uma árvore de falha do motor e o auxílio de equações fenomenológicas, por exemplo, conseguimos mais informações do motor, fazendo análise de suas grandezas mecânicas, elétricas e suas condições de uso. Okay? Aqui um exemplo de um cliente de offshore. Ele adotou dois ao mesmo tempo, né? Ele adotou dois procedimentos. Primeiro, ele começou a usar o condition monitoring para a parte elétrica dos equipamentos elétricos e também implementou uma monitoração remota. Então, só em termos de horas de trabalho offshore, e quem trabalha nesse mercado sabe o custo, né, de se levar uma pessoa de forma de petróleo marítima. Então, das 990 horas que ele tinha por ano e monitoração dessa parte elétrica do sistema, ele transferiu essas horas para onshore, né? Então colocou no continente, né? E deixou em torno aí de 30 horas de trabalho offshore a cada ano. Então houve uma extrema redução de atividade de custo, né? Usando a combinação de gerenciamento de ativos com predição, né? E também a parte de operação remota. Okay? Então, o monitoramento de condução é frequentemente sinônimo de monitoramento de vibração de máquinas rotativas, né? Como compressores, bombas, mexedores, ventiladores e motores e assim por diante, né? E com o advento também da tecnologia wireless e os avanços da tecnologia de sensores estão permitindo que a adição de mais pontos de medição a um custo muito baixo, né? Então, para monitorar vibrações, por exemplo, né? Então a gente sempre tem na cabeça ou sempre tem aí que as grandes máquinas, né? Elas já possuem esse tipo de sensoramento e a gente sabe que isso tem um custo elevado, né? Por exemplo, na parte de EDs, eu posso monitorar as partes elétricas. Eu posso colocar sensores de vibração, você pode colocar a parte de monitoração também do sistema de controle, né? Então, eu posso também fazer monitoração dessas grandezas como um todo, ok? Então, a ABB
oferece uma gama completa de soluções de monitoramento, desde sensores, dispositivos inteligentes, e temos soluções de software para orquestrar, analisar e visualizar os dados, né? Então, dentro de cada nível, né, a ABB possui aí soluções, por exemplo, de sensoramento, de monitoramento a nível de operação, de optimizações, né, de gerenciamento de ativos ou até mesmo utilizar esses dados para otimizar processos, como a gente viu no último webinar, e colocar aí gerencial a parte de tomada de decisões aí relacionadas a principalmente custos, né? Custos operacionais, custos de manutenção, custos de produção e assim por diante. Quando construímos uma planta, resolvemos diversos problemas em diversos níveis, né? No nível de componentes, a tarefa mais importante é a proteção e o controle. No nível de sistema, podemos trabalhar com diagnósticos. No nível de planta, podemos trabalhar com prognósticos, né? E a nível global, podemos trabalhar com dados de planejamento estratégico, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer um sistema totalmente integrado, né? Ou seja, desde proteção e controle, detecção de falhas e diagnósticos, análise de causa raiz, otimização de manutenção e análise preditiva e manutenção prescritiva, ok? Quem são esses, quem nos auxilia, né? Qual é a base, né, para uma manutenção prescritiva ou preditiva, né? Então, os chamados Digital Twins, que pelo menos a ABB tem esse conceito de chamar também isso de Digital Twin. Digital Twin tem conceitos diferentes de mercado, mas a ABB, tudo que se relaciona a fazer um espelho, né, de qualquer ativo, de qualquer subsistema, dentro de uma representação gráfica, né? A gente também chama de Digital Twin. Então, através do Digital Twin e usando por trás deles equações fenomenológicas, lei da física, termodinâmica, mecânica dos fluidos, ciência dos materiais, fenômenos de transporte e assim por diante, e até mesmo machine learning, consegue ter essas informações tão necessárias aí para a manutenção preditiva. Lembra-se que nos últimos 10 anos, por exemplo, nós tínhamos aí sistemas, né? Até tínhamos certas ferramentas que faziam gerenciamento de ativos, mas elas eram totalmente integradas, né? No sistema DCS, por exemplo, né? Então, para você ver alguma coisa, você precisaria ir até o sistema DCS e verificar as informações e também fazer a tua prescrição, né? O sistema ele não era tão amigável como é hoje. Não tinham sistemas analíticos que faziam de forma eficaz esse tipo de análise, né? De 5 anos para cá, a gente já tem uma certa descentralização dessas informações, então a gente consegue já colocar em dashboards, né? Tão necessários. E a tendência é que a gente tem aí hoje, né? A gente também já tem isso, colocar isso a serviço de um centro de serviço, por exemplo, né? Então, essas informações não só vão estar dentro da planta, mas em qualquer lugar do planeta também. A gente consegue colocar isso, por exemplo, dentro de uma nuvem. Então, através de acesso, a gente pode colocar em diversos tipos aí, né? Então, analisando os principais da manutenção preditiva, essa tecnologia simplesmente adiciona, não é somente adicionar milhares de sensores e já vai proporcionar economia, né? Pelo contrário, é um sistema onde tem uma combinação, como a gente já viu, né? Pessoas, processo e tecnologia. Então, sem essa combinação, a gente não tem os resultados esperados, né? E também agora, nunca houve um momento tão
tão oportuno, vamos dizer assim, para colocar esse tipo de ferramenta, né? Onde com certeza poder ser reduzido custos e a gente garante, né, certezas, né, de previsibilidade, né? Então isso é uma ferramenta consolidada, comprovada, mas exige uma mudança fundamental, né, das coisas, de como fazemos as coisas, para aprimorar as práticas, né, as principais práticas e filosofias de operação, né, e manter a abordagem, né. E para avançar daqui para dos 3 primeiros steps que nós já vimos, para avançar daqui para frente, é necessário que você tenha não vou falar um conhecimento, mas pelo menos um conhecimento profundo, né, em análise de dados, né, é, mas é necessário ter pelo menos algum conhecimento, tá? Então, a gente vai avançar aqui para as steps 4 e 5, que é a detecção e diagnóstico precoce de falhas dos equipamentos. Aí sim, usando aí detalhes, né, e de análise de dados, né? Então, aprofundar um pouco mais nos detalhes sobre como escolher uma abordagem para análise dos dados, né? Então, a gente ouve todos os dias, ouvimos falar de algoritmos preditivos, modelos de machine learning, ciência de dados, né? Como que esses recursos, né, podem ajudar engenheiros e pessoal de manutenção a manter isso, né? Entender um pouquinho como estão relacionados ao mecanismo de fazer, por exemplo, determinar um modo de falha, né? De como que eu posso e como que eu também confiar nesses dados, né? Então, precisa ter um procedimento de como fazer isso e desmistificar de uma vez por todas, né, o uso dessa tecnologia, né? Porque eu também concordo, às vezes é assustador, né? Você, através de dados, fazer análise de dados, tirar o modelo e fazer previsibilidade com aquilo, né? Existem clientes que já fizeram isso, já comprovaram, já mediram, não confiando no algoritmo, foram lá e verificaram e perceberam que são confiáveis, né? Então existe sim a confiabilidade nesse tipo de tecnologia, né? Pulando um pouquinho aqui para análise de dados, né? Então, a gente não precisa se preocupar que robôs e inteligência artificial não vão nos substituir, né? Nós humanos somos muito bons em muitas coisas, mas ruim em outros, né? Ah, essa, essa, essa citação, ela vem desse livro que vocês estão vendo aí, né? Ah, num capítulo que fala também sobre a inteligência, como é que a inteligência artificial ela apoia, por exemplo, numa cirurgia contra o câncer, né? Então, e também aborda os imensos desafios de conduzir um carro, por exemplo, sem motorista, né? Que é a autonomia. No entanto, a ideia expressa a relação, a combinação da inteligência humana e da máquina. É igualmente relevante para a gente saber a saúde dos ativos das empresas, tá? Para quem tiver curiosidade depois, pesquisar sobre essa autora, é bem interessante, ela tem diversos vídeos no YouTube bem interessantes sobre ciência de dados. Um momentinho só. Opa, garganta lubrificada. Então, essa figura que vocês estão vendo representa aí como que é a ciência dos dados, né? Então, eu posso fazer análise de vários dados, chegar a uma conclusão, por exemplo, de baixa pressão de óleo, por exemplo, né? Então, identificar a saúde dos ativos através de conjunto de dados é um desafio grande, tá? Com certeza, como eu disse, é assustador às vezes, né? Mas
Por razões expressas no slide anterior, que a gente comentou, da autora, os seres humanos, eles não conseguem processar rapidamente muitas coisas, né? Então, consegue processar, por exemplo, uma tendência? Sim, consegue, mas sem não, né? Consegue ter atenção por 5 minutos? Sim, mas por 24 horas? Não. Né? Então, o problema é muito maior que apenas observar uma carga de medições isoladamente, né? Então, esse tipo de ferramenta precisa fornecer, né? Geralmente são multivariados, não lineares, né? Então, geralmente não podem ser expressos como relacionados como exatos, né? Então, precisa se ter análise, né? Nosso cérebro não consegue interpretar dados não lineares de uma forma rápida, né? É, então, lembra para quem assistiu o filme Lucy, né? Ainda não chegamos nesse tipo de visão fictícia que o filme nos traz, né? Que é usar a capacidade do nosso cérebro mais que, segundo as literaturas, mais que 10%, né? Então, em nossa análise de dados, podemos usar uma variedade de técnicas de estatística e machine learning, né? Então, isso é, 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 é necessário fazer essas mudanças, tá? Então, como fazer um modelamento, né, de um ativo, né? Então, aqui dando uma descrição de como seria isso, tá? É aqui que eu falei para vocês que talvez para muitos sejam estranhos, né? Para mim, eu também estou entrando nesse mundo, começando a entender de como que esses dados são modelados, né? Então, o nosso primeiro passo é entender como a saúde do ativo possa ser detectada, né? Então, como é que a ciência de dados pode modelar a boa saúde e detectar problemas desde o início, né? Então, o que vocês estão vendo aí, esse gráfico colorido e essas tabelas de dados aí, essas tabelas de palavras-chave, né? São palavras-chave dentro da ciência de dados, né? Que são utilizadas, né? Então, representando os dados multidimensionais e variantes do tempo, como o gráfico 2D colorido que aparece aí, cada ponto pode representar uma medida observada. Por exemplo, uma vibração, uma temperatura, ou qualquer outra grandeza, né? E assim por diante. Em um determinado momento do tempo, as cores podem representar regiões distintas de operação, talvez relacionado ao carregamento dos equipamentos, né? Usamos a técnica chamada aprendizado não supervisionado, muito comum em ciência de dados, tá, gente? É um machine learning não supervisionado, para identificar essas regiões e agrupamentos. A amostragem estatística dos dados nos permite reduzir bastante a quantidade de dados, né? Mantendo as informações sobre variação em relação entre essas variáveis, criando efetivamente um modelo do sistema, né? Então, é como encontrar uma agulha num palheiro. Você tem uma enormidade de dados, como é que eu vou reduzir isso para um modelo, né? Então, fazendo uma similaridade, é, é como encontrar uma agulha num palheiro, né? Então, a gente pode comprimir ainda mais esses dados num espaço n-dimensional, dependendo das suas aplicações, tá? Uma técnica conhecida como análise de componentes principais. Como na amostragem mostrada, isso não é só isso não é sem perdas, né? A gente vai ter perdas, né? Entre a fidelidade e o desempenho do modelo que a gente vai fazer, né? Muitas vezes o conjunto de dados complexo pode ser reduzido a apenas alguns componentes, que são simplesmente um novo conjunto de vetores e colunas, ou seja, você vai simplificando o teu modelo até você achar um ponto ideal, né? Mas ainda a gente está procurando uma agulha no palheiro, mas um palheiro muito menor, né? Então, em seguida, a gente retira dos valores atuais, né, que a gente vai coletando, vai fazendo o histórico e fazemos e comparando com os modelos que nós fizemos, né? E definindo o que é bom para o ativo, o que não é. Então, dessa forma,
a gente começa a ensinar o nosso sistema, né? Que é o machine learning. Então, ele precisa aprender o que é criativo para que ele tome é, é, decisões preditivas, né? Ok? Então, essa é uma abordagem bem simplória de como se faz o machine learning, como se analisa os dados, ok? E depois disso, como é que a gente consegue relacionar isso às causas e estender as ações necessárias, né? Agora sim é preciso ter uma experiência humana para fazer essa correlação, né? Por exemplo, de como que a gente faz, como é que a gente modela a falha, por exemplo, utilizando aí um modelo de falha sugerida pelo, né? Para quem trabalha com manutenção sabe muito bem o que é isso. Então, isso é uma ferramenta que usa para os setores de profissionais de confiabilidade, chamados modos de falha e análise de efeitos, né? Uma parte importante dessa norma, né, relaciona falhas com indicações de detecção, né? Ou seja, o nosso modelo vai dar essas indicações e a gente vai correlacionar com os modelos de falha e aí sim ter, resultados, ok? Então, o software de integridade do ativo, né, que são os APMs, Asset Performance Management, ele vai combinar o modelo de integridade dos dados e comparar as medições atuais, né? Então, por exemplo, o software software APM, ele tem um modelo de três tipos de informação, por exemplo. As probabilidades atuais, né, do equipamento são comparadas ao modelo encontrado no ponto de operação mais próximo, né? Então, cada propriedade é então comparada com essa referência e calculado o desvio, né, através de um KDI, um Key Diagnostic Indicator. Então, dá-se para o operador uma indicação de diagnóstico, uma indicação de criticidade, né? E segundo, a propriedade do equipamento são comparadas ao modelo de falha para acionar dois tipos de índice de falha, o indicador de probabilidade e o indicador de gravidade, ou seja, através desse diagnóstico, o software também classifica como o indicador de probabilidade de falha, o indicador de gravidade de falha. Então, através disso, o operador ele tem essa consciência, né? Ele tem essa informação, desculpe, de como está aquele ativo, né? E aí um algoritmo de predição é usado para apresentar uma previsão futura de cada índice. Então, é através dessa maneira que a gente, por exemplo, tem aí uma solução de predição daquela saúde do ativo, ok? Agora, talvez aí o mais difícil dos 6 passos, que é desenvolver uma cultura de confiabilidade, né? Então, a cultura de confiabilidade refere-se à mudança geral na cultura necessária para uma empresa entender completamente o cenário, como que a gente vai ter a confiabilidade, trabalhar com confiabilidade de ativos, né? A probabilidade de ativo pode ficar sem falhas num período de tempo, em condições operacionais normais. Ou seja, está trabalhando com uma cultura de confiabilidade. Você trabalhar é, é, monitorando a cultura, desculpe, monitorando a saúde dos teus equipamentos, as condições dos teus equipamentos, né? Então, todos os funcionários precisam estar engajados para melhorar os processos em suas áreas, né? Por exemplo, membros do departamento de compras, pessoal de manutenção, pessoal de produção, gestores, todos os membros da equipe precisam estar cientes dessa melhoria, né? E deve estar engajada nesse mesmo processo, né? Então, operadores e técnicos, eles têm que prestar muita atenção, né? Ou trabalhar com essa prerrogativa de estar monitorando os parâmetros operacionais desse equipamento, dos índices de criticidade, né? Então, tá
olhando esses valores, ok? Então, o desenvolvimento dessa estratégia passa aí por diversas etapas, né? Então, a ABB, ela pode apoiar, como já apoiou clientes no passado, tem apoiado, né, a desenvolver um plano estratégico para fazer esse tipo de uso dessa ferramenta, né? Então, o engajamento total é importante, identificar as necessidades das equipes, né? Criar estratégia, né? Procurar etapas de mudança na confiabilidade, ou seja, passo a passo mudar nessa confiabilidade. A gente percebeu bastante evoluções, por exemplo, nas empresas que a gente atuou aqui no Brasil, como que elas chegaram a essas nova etapa. Então, para mudar o plano de manutenção, existente nas empresas hoje, precisamos aprofundar um pouco mais com base no processo e na execução da manutenção e como ela se relaciona com padrões e normas, por exemplo, tá? Então, um exemplo muito interessante é usar a ISO 14224, né, que é uma norma que já existe também na ABNT. Apesar de ser uma norma para a indústria de petróleo e gás, que na verdade a norma se chama-se Coleta, Intercâmbio de Dados de Confiabilidade e Manutenção dos Equipamentos. Ela é uma grande referência para qualquer tipo de empresa, né? Então, para obter recursos, desculpa, para obter benefícios, né? Por exemplo, de mudar aí de uma manutenção que hoje você tem 20% corretiva, 10% preditiva e 70% preventiva, para uma outra posição, por exemplo, de 10 corretiva, 20 preventiva e 70% preditiva, precisam estar utilizando esse tipo de ferramentas, né? Mais ou menos como a gente viu nos slides anteriores, né? Com base no trabalho que estamos realizando com vários clientes, utilizamos essa normativa. A ABB tem usado essa norma, tá? Sendo a ABB responsável por todas as atividades preditivas nos sistemas eletrônicos e elétricos de nossos clientes, né? Então, toda a parte de preventiva de sistemas elétricos e eletrônicos, a ABB desenvolve, né? Então, sempre alinhando a tecnologia, processos e pessoas, né? Então, esse é o caminho que a ABB tem adotado para criar um novo plano de manutenção com base na cultura de confiabilidade, ok? Então, são diversos, dentro desse passo, né, desse step, então são diversos etapas também para se desenvolver. Então, a gente precisa ter pessoas aí a gente precisa ter motivos muito fortes, né, para implementar um sistema desse. É como implementar um novo sistema de qualidade, né? Também buscar dentro da cultura da empresa, a história da empresa existente, então invocar esse tipo de recurso, né? Ter uma gerência de visão e com energia para mudança, então é essencial que tenha-se esse compromisso da grande gerência, né? Então, através disso, a gente consegue gradualmente fazer esse desenvolvimento focado na confiabilidade, né? Vou mostrar aqui algumas referências de empresas que já adotaram essa manutenção preditiva e cultura de confiabilidade, né? Trouxe aqui uma plataforma, a Golet, que fica no litoral da Noruega. Então, ela já tem aí esses sistemas utilizando já faz alguns anos, tá? Então, e ano a ano, com o advento de novas tecnologias, eles têm sido também atualizados, né? Esse aqui é um exemplo brasileiro, tá? Apesar de estar em inglês aqui, ele é um exemplo brasileiro. Esse é um exemplo de uma planta da Vale, onde tem aí um sistema APM implementado, monitorando aproximadamente 6.000
assets, né? 6.000 ativos, né? Desde instrumentos elétricos, controladores, equipamentos de subsistemas, tá? E até mesmo monitoramento de malhas de controle. Então, praticamente tudo monitorado dentro de um sistema integrado, né? E recentemente a ABB também ganhou um grande projeto de implementação de um sistema PM de 3 plantas da Enel na Itália, monitorando aí a parte de hidroelétricas, tá? Então, a parte de turbinas hidroelétricas, ok? Então, grandes empresas têm implementado esse tipo de recursos, ok? Bom, era isso que eu gostaria de apresentar. Eu sei que é um assunto bastante extenso, às vezes um pouco complexo, mas parece ser assim inatingível, né? Mas não, existe pessoas preparadas para poder estar alcançando muito bons resultados em termos de manutenção preditiva, ok? Agora eu gostaria de abrir aí para algumas perguntas e respostas. Bruna, por favor. Consegue me ouvir? Sim, consigo. Obrigada pela participação de todos. Apenas para confirmar, após o evento, vocês receberão a apresentação que foi exibida agora, um link para uma pesquisa que nos ajuda a organizar os próximos eventos, e daqui a alguns dias a gravação dessa apresentação também estará disponível no portal da BB. Temos algumas perguntas, Antônio. Onde a BB tem... Desculpa. Onde a BB tem centros de desenvolvimento de modelos preditivos? Bom, eu diria que a BB, em vários locais do mundo, existe centro de desenvolvimento desses recursos, tá? Dependendo da especialidade, né? Alguns, por exemplo, recursos de offshore, onshore, ou dentro de indústrias petroquímicas, nós temos aí Estados Unidos e Noruega, mas também temos aqui no Brasil, tá? Então existem pessoas também já preparadas, já desenvolvendo projetos dessa magnitude e projetos utilizando todos os recursos que foram apresentados aqui, por exemplo, o machine learning, análise de dados. Aqui no Brasil a gente já tem pessoas com tal conhecimento. Obrigada. Próxima pergunta. A ABB conta com profissionais especialistas em manutenção para projetos nesse modelo? Como eu já quase respondi aí, sim, existe. Dentro dessa equipe, existem pessoas, por exemplo, especialistas em modelamento de falha dentro da FEMEA, né, que é a normativa aí para fazer modelos de falha ou árvores de falha. Então, existe sim pessoal habilitado, especialistas em manutenção, que são responsáveis por desenvolver algoritmos aqui no Brasil. Ok. Eu não tenho mais perguntas no momento. Se você quiser voltar, Antônio, para o slide que tem o seu contato, se alguém tiver alguma dúvida posterior, pode encaminhar por e-mail ou entrar em contato por telefone também. Ok. Bom, a apresentação ela vai, né? Então, acho que eles vão ter o contato aí. Mas eu queria colocar esse último slide, tá? É uma brincadeira, claro, mas dizer que o assunto é complexo, mas não é difícil, tá? Talvez, acho que muitas empresas pensam, eu já tive essa percepção, tá? Conversando com alguns clientes, eu já tive essa percepção de, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir ter uma ferramenta, jamais vou ter isso. Não, gente,
É uma tecnologia que está aí, está disponível. É, eu tenho grande certeza que é, vários usuários já têm dados suficientes para implementar, por exemplo, pelo menos até o step 3, né? Que é a parte de utilizar aí, equações fenomenológicas, sem utilizar, por exemplo, análise de dados preditivos, né? É, só utilizando aí manutenção através de dados históricos que você já tem aí na planta. Talvez colocar aí um sensoramento um pouquinho melhor, a baixo custo, tá? Nenhum sistema, uma ferramenta dessa que a BB implementa, ela é totalmente agnóstica, tá? Independente do sistema de controle que você tem, a gente consegue implementar esse tipo de recurso. Então, se você ainda não conhece, não a fundo, pode contar com a gente pode fazer um pouco mais, fazer uma apresentação um pouco mais lenta, tá? Aqui foi só mais durante uma hora falar sobre tudo isso, realmente é um desafio também, tá? Foi um desafio para mim juntar todas essas informações e apresentar de uma maneira melhor possível. Mas se você tem interesse de conhecer um pouco mais, pô, entre em contato conosco, tá? Aqui, Antônio, entrou uma pergunta só, desculpa te interromper. ok. A ABB possui algum produto de análise de dados não padronizados de histórico de manutenção de CMMS? Sim, na verdade na verdade a gente tem interface, tá? A gente prefere trabalhar com interface de CMMS. Todas as nossas soluções, elas têm conectividade, por exemplo, com SAP. Ou podemos ter com outro tipo de software, por exemplo, o Máximo, né? Da IBM, também eu já vi implementações e nós também temos padrões para comunicação. Então, normalmente a gente faz conectividade, tá? Por exemplo, nesse projeto da Vale, que foi apresentado aqui como referência, lá a gente tem conectividade aí com SAP, na geração aí de ordens de serviço, de manutenção, por exemplo, tá? Não sei se a resposta foi adequada. Eu creio que sim, veio um obrigado aqui. Ok, então. Creio que é isso. A gente agradece a participação de todos. Você tem mais algum comentário? Não, é isso aí. Eu coloquei meu contato aí, então quem tiver aí interesse um pouquinho maior, eu posso aí colocar um pouco mais de tempo, né? Explicar passo a passo. Como eu disse, em uma hora é um desafio muito grande aí para colocar esse tipo de abordagem. É isso. Ok? Tá E eu, bom, então, muito obrigado. pode falar. Eu ia agradecer, pode seguir, obrigada. Obrigado. Então eu também agradeço aí a todos, a satisfação em vê-los aqui. Espero revê-los aí nas próximas webinars. Bom dia a todos, boa semana, até o próximo evento.